Boa tarde a todos, meu nome é Thales Vale. Hoje eu quero comentar o complexo de vira-latas, fazendo um paralelo com uma lei sancionada recentemente. Porém, antes disso, eu quero dizer que eu vou sortear essa bolinha de rugby em formato de chaveiro, uma bolinha do País de Gales, oficial da Gilbert, para os 10 primeiros assinantes que comentarem aqui embaixo. Basta comentar dizendo quero participar ou ainda comentar o assunto do vídeo. Ambas as participações vão ser válidas para o sorteio. Bom, eu estou com um livro aqui na minha mão chamado A Sombra das Chuteiras Imortais, de ninguém menos do que Nelson Rodrigues. Antes da Copa da Suécia, em 58, ele escreveu algo chamado Complexo de Vira-Latas, que foi na Manchete Esportiva publicado em 31 de 5 de 58. Então eu vou ler e depois comentar, fazendo paralelo com o tempo vivido atualmente. Por Nelson Rodrigues, Complexo de Vira-Latas. Hoje vou fazer do meu Scratch o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda parte há quem esbraveje. O Brasil não vai nem se classificar. E aqui eu pergunto, não será essa atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado? Eis a verdade, amigos. Desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer na cara e na alma qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que ficou dos 2-1. E custa crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Dir-se-ia que foi ontem, e não há 8 anos, que aos berros Obdúlio arrancou de nós o título. Eu disse, arrancou, como poderia dizer, extraiu de nós o título como se fosse um dente. E hoje, se negamos o Scratch de 58, não tenhamos dúvida, é ainda a frustração de 50 que funciona. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte, o pânico de uma nova e irremediável desilusão. E guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa, se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo, a fé que escondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. Mas vejamos, o Scratch brasileiro tem realmente possibilidades concretas? Eu poderia responder simplesmente não, mas eis a verdade. Eu acredito no brasileiro. E pior do que isso, sou de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive os ex-fabulosos húngaros, que apanharam aqui, do aspirante enxertado do Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse aos nossos. Fala-se num Puskás, eu contra-argumento com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho. A pura, a santa verdade é a seguinte. Qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso, e só uma coisa nos atrapalha, e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente
e eu diria mesmo espetacular, o nosso viralatismo. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, e perdemos da maneira mais abjeta, por um motivo muito simples. Porque o Obdúlio nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos. Eu vos digo, o problema do Scratch não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender. Lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar. Como o chinês da anedota. Insisto, para o Scratch, ser ou não ser vira-lata. Eis a questão. Bom, eu li essa crônica do Nelson Rodrigues para dizer que recentemente foi aprovada a Lei Ordinária 13.193 de 2015, que surgiu do projeto de lei 3.161 de 2015, de autoria dos deputados Alex Manetti, do PPS, e de Carlos Cadoca, PCdoB. Bom, essa lei permite, no ano que vem, no ano dos Jogos Rio 2016, a entrada de qualquer estrangeiro no período dos Jogos que oferte como motivo a vinda para assistir aos Jogos sem necessariamente comprovar a estadia no Brasil para os Jogos. Ou seja, você não precisa ter um ingresso das Olimpíadas para entrar no Brasil, contanto que alegue esse motivo. O prazo máximo de permanência é de 3 meses contado o término dos Jogos. Diz a Dilma, fala muitas coisas, mas diz ela que isso visa aumentar em 20% a expectativa de visitantes ao Brasil. Bom, por que eu citei o complexo de vira-lata para falar sobre isso? Embora tenha sido escrito há mais de 50 anos, o complexo do vira-lata retrata uma verdade que pode ser lida atemporalmente, que o brasileiro se inferioriza. Bom, eu preciso falar com cuidado para que você que me ouve, me vê, não depreenda de maneira errônea o que eu realmente quero dizer. Eu vou começar pelo termo brasileiro e eu vou explicar de uma maneira simples, uma coisa que eu já refleti com outros amigos. Uma pessoa que frita pastel é o quê? Pensa um pouco aí. É um pasteleiro, correto? Uma pessoa que trabalha numa mina de extração de carvão é o quê? É um mineiro. Tá. Eu disse isso do pastel, do mineiro, poderia citar diversos outros exemplos, como a pessoa que trabalha com construção civil, que é um engenheiro ou um pedreiro, para dizer que esse término eiro está relacionado a quem trabalha com um produto, com a venda de alguma coisa. E historicamente, o Brasil, e agora eu vou ter que citar uma frase do Peninha, também jornalista, que diz o seguinte: povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Bom, historicamente o Brasil é um país que ladrões, corruptos, fugitivos de guerra, fugitivos políticos buscaram para sobreviver, buscaram para se refugiar. Desse modo, quando eu digo o termo brasileiro, eu estou remetendo a alguém que vem explorar o Brasil. Afinal, esse é o aspecto histórico do Brasil. O Brasil foi explorado, era uma colônia de exploração em seu princípio, em sua descoberta lá nos anos de 1500, quando, tomado à força dos índios, começou o que nós chamamos hoje de complexo do vira-lata. Bom, o fato aqui é o seguinte: eu imagino que essa nova lei que facilite a entrada de imigrantes, é claro que você pode acessar a lei que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como outras fontes interessantes de informação. Você pode acessar ali e ler na íntegra, mas o que eu vou explicar brevemente aqui é o seguinte: nós não vamos ter um mecanismo de controle desse vestíbulo, desse mecanismo de entrada desses estrangeiros.
E no Brasil nós sabemos que muitas coisas não funcionam quando diz respeito ao controle. Então eu imagino que a entrada desenfreada de pessoas possa facilitar com que bandidos mal intencionados venham se instalar no Brasil. E nós não vamos dar conta de fiscalizar para extraditá-los daqui. Ou seja, eles vão vir e vão se estabilizar no Brasil, não voltando de onde eles vieram. Para de onde eles vieram. Isso quer dizer o quê? Que novamente nós estamos repetindo a nossa história de sermos explorados, de facilitar a entrada de bandidos, de topar que qualquer pessoa venha para cá. Hoje no Brasil é muito fácil entender que quem é político e rouba muito, vide os casos passados que já aconteceram de mensalão, os atuais petrolão e etc. Os políticos saem praticamente ilesos de toda a criminalidade, desse crime exacerbado que cometem com os cofres públicos, essa banalização que eles fazem. Eu não estou aqui para entrar no mérito disso, só para dizer o seguinte, que no Brasil ou você é mentiroso ou você é individualista. Quando eu digo individualista, é no melhor dos sentidos. Por exemplo, é mais fácil para o Brasil ganhar uma medalha num esporte individual, como judô ou vela, do que num esporte coletivo, como o basquete ou o futebol. Bom, nós agimos de alguma forma desorganizadamente contra nós mesmos. Isso me faz supor que nós ainda estamos dispostos a cometer os mesmos erros. Se você que está me ouvindo isso, que está ouvindo isso agora, acredita que não, se você acha verdadeiramente que eu estou enganado, escreve o teu comentário, eu vou ler com a maior atenção e replicar também com a maior atenção possível. Mas eu gostaria de deixar claro que o complexo do vira-latas serve para tudo. E retomando o pressuposto que eu disse do brasileiro, mineiro, pedreiro, pasteleiro, eu queria dizer que uma comparação simples, se eu for para a Bolívia, o povo lá não é boliveiro, é boliviano. Aquele que tem a arte do bem viver. Se eu for para a Argentina, é o argentino. Se eu for para o Chile, é chileno. Aqui no Brasil, é brasileiro. Então, vamos refletir com um pouco de cuidado, com carinho sobre isso que eu estou dizendo. Vamos ver o que está se passando no Brasil atualmente. E eu poderia até remeter à época de 2014 na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Mas eu acho que o complexo do vira-lata ele é extensivo a mais do que só os gramados. Por isso eu esperei passar essa oportunidade da Copa, esperei essa lei que foi aprovada em 1 de outubro para fazer esse vídeo. Então, que é a minha opinião. Eu imagino que quando se trata de opinião, não se trata de certo ou errado, mas das fontes que você pesquisou, da tua vivência, da tua experiência prévia. É isso que te leva a ter uma opinião. No mais, eu agradeço a atenção de todo mundo. Esse era o testemunho e o desabafo que eu queria dar aqui agora. Que nós nos tratemos não como brasileiros, mas mais como brasilianos. E estejamos sempre defendendo o Brasil como ele merece, como pátria grandiosa que é. Então, se você quiser participar do sorteio da bolinha, deixe teu comentário. Obrigado.